Sol da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Iniciando mais uma aula, nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD. O tema desse trimestre é a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Oremos a Deus, irmãos, meus amados, pedindo ao Senhor nesta noite graça, sabedoria, poder do Espírito Santo. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, amado Deus, nós pedimos as Tuas bênçãos nesta noite para nós, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria do Seu Espírito, Senhor, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti, ó Deus. Ó Espírito Santo, abre a mente de cada um de nós. Me dê as palavras que o Senhor quer que fale nesta aula, Espírito Santo. Nos ensina, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos a Tua bênção. Amém e amém, Senhor. Textuário, vamos ler todos juntos. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. O objetivo dessa lição, nós vamos analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e a sua relevância para a igreja atual. Também nós vamos explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e social. E terceiro objetivo, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Então, meus amados, nós vamos ver na análise, as naturezas, da igreja, assim, do papel dela a desenvolver, Primeiro, nós vamos ver que a igreja, no contexto cultural que ela estava na época e social, da época, ela enfrentou conflitos, Começou a ter problemas. A igreja aumentou o número dos salvos, também vieram mais problemas para a igreja. E nós vamos ver, como foi que a igreja agiu, qual foi a atitude dela, porque a questão cultural e social, irmãos, a igreja precisa compreender, entender e buscar no Senhor soluções, E a relevância do problema da época, relevância é a atenção que se deve dar para a situação atual que nós vivemos, que nós também temos problemas culturais e sociais, que geram conflitos envolvendo inclusive a igreja, tá certo? E nós vamos entender um pouco isso aí para os nossos dias também, explicar a importância da organização. Então nós vimos que a igreja, ela conseguiu superar a primeira crise grande que ela enfrentou, que nós vamos ver também, porque ela estava organizada, Ali era uma comunidade organizada, tá? Então nós vamos destacar a importância da organização, tá? E na organização, que ficou bem caracterizado, nós vamos ver que foi a distribuição de funções, Então, cada pessoa na igreja, ou cada um que trabalha com a liderança, ter o seu papel a desempenhar e ter as responsabilidades devidas, definidas, Para quê? Para equilibrar, tá certo? Se a igreja estiver bem orientada, todos que participam da administração, da organização estiver bem orientados, certamente nós teremos grandes êxitos, principalmente nos momentos de crise, e aplicar os princípios bíblicos, irmãos, de caráter, os princípios bíblicos de caráter, que é, no caso, sabedoria, que aqui é a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela não é descartada, mas ela tem que estar bem alinhada com a sabedoria divina, E o que vai prevalecer mesmo nessa relação, no serviço do reino de Deus, é a sabedoria divina, tá certo? E isso vai se destacar exatamente na atuação ministerial,
na atuação ministerial. A atuação ministerial é o trabalho de cada um no ministério, tá certo? Pode passar. Vamos à leitura bíblica em classe, Atos 6, de 1 a 7, eu vou ler um versículo e a classe lê o outro versículo. Vamos ler todos juntos. Primeiro, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Segundo, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós devemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Pode passar. Introdução. Pode passar. Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. Amém. Então, meus irmãos, nós encontramos na primeira crise da igreja, né, era uma crise social, né, era partilha, né, e envolveu a questão das viúvas, né, e teve uma reclamação, ou a Bíblia diz uma murmuração, né, então começou aquela falação entre os irmãos, né, que estava havendo preferência por um e desprezando outras, né. E aí isso com certeza iria trazer uma possível até divisão na igreja, né? Mas os apóstolos, irmãos, o que nós percebemos é que eles tiveram uma atitude que deve ser a atitude da igreja, reunir o povo, né? E aqui foi instituído os diáconos, né? Mas às vezes a igreja tem problemas que ela já tem diácono, ela já tem toda uma estrutura. E aí o que é que tem que fazer? Tem que saber, né, as pessoas e as suas funções e chamar a igreja e os irmãos para resolver os problemas, né? Eu acho muito interessante, irmãos, quando diz que eles convocaram a multidão, então convocou toda a igreja, foi uma assembleia geral, né, para resolver o problema e consagrar esses homens, né? E aí nós vemos aí a diaconia, né, bíblica, que é o serviço do diácono, né? Aqui nesse primeiro momento, tá? A função dos diáconos era exatamente cuidar das mesas, como ele diz, que é da parte material da igreja. E os apóstolos disseram: nós vamos cuidar da oração e da palavra, né? E vocês cuidem da parte material. A crise estava na partilha, em atender às necessidades, principalmente das viúvas, né? E aí nós vemos a importância, né, do serviço do diácono, né? O diácono, ele precisa ser um dom de Deus para a igreja, não pode ser só um cargo de diácono, tem que ser um dom de Deus. Para quê? Para ele cuidar da parte organizacional da igreja, principalmente as coisas materiais da igreja, né? As relações, né, na área social, assistência social, tá bom? Isso foi assim a visão imediata ali da necessidade, mas com certeza não está registrado. Eu creio que depois vieram muito mais outros diáconos, né? Porque existiu, além da partilha, outras necessidades, né? Como nós temos hoje, tá certo? Então,
é com tristeza que a gente declara, né, que muitos não valorizam o diaconato, né? Nem às vezes o próprio diácono, né? Tem diácono que ele está ali como diácono, mas ele está pensando muito mais em subir a escadinha, né? E no reino de Deus, irmãos, não tem essa, como uma empresa que a pessoa vai subindo de cargo, de posição, né? Não, cada um é chamado para uma função, para desenvolver um ministério, que é um serviço, e ele tem que se focar, ele tem que se dedicar naquele serviço. E se o Senhor Deus tiver uma obra para um presbitério, para um evangelista, para um pastor, para um missionário, isso vai acontecer. Mas cada um tem que focar é se dedicar naquilo que ele foi chamado, tá certo? Isso, irmãos, falando de prioridade, tá? Na vida do diácono, tá? De cada dom ministerial, tá certo? Que é uma capacitação que Deus dá para várias áreas na igreja, né? E o diácono, ele tem grande importância na igreja, ele precisa valorizar e desenvolver o seu diaconato, de cuidar do templo, de cuidar de tudo que diz respeito à parte material, tá certo? Porque o pastor, comparado aos apóstolos, né? Tá o presbítero, o evangelista e o pastor, esse nível de obreiro, eles têm que se dedicar muito mais à oração e à palavra. Por quê? Porque eles são os primeiros responsáveis pela comunicação de Deus à igreja, tá? Deus vai usar o diácono também, como usou Filipe, né? Deus operou grandes maravilhas, sinais através de Filipe, e ele era um diácono. A gente diz ainda não, ele era um diácono, porque a pessoa acha que ser diácono está abaixo, está diminuído, né? Porque olha para a questão de posição, né? E na verdade o que Deus quer de cada um de nós nas suas funções é cumprir com o objetivo, com o propósito de Deus, né? Para que a igreja esteja organizada, funcionando muito bem, entendeu? Já pensou se nós não tiver o porteiro da igreja, se nós não tiver quem limpe a igreja, quem recepcione, quem esteja com tempo, com a mente, né? No caso, a gente está falando do diácono, a diaconisa também tem esse papel, né? Depois a igreja passou a ver, né? Jesus, os apóstolos viram as mulheres como muito importante no serviço no reino de Deus, né? E principalmente nessa parte social, nessa parte de acompanhar as pessoas, até porque a mulher é mais sensível, né? Às necessidades da família, entendeu? As necessidades básicas da família. Então, assim, diante de Deus, irmãos, Deus quer que cada um de nós valorize o dom que Ele nos deu de diácono, seja de que título for, valorize. Em que sentido? De servir bem, não ficar se reclamando, como tem diácono que reclama. Até quando eu vou ser diácono, né? Até quando eu vou ser um presbítero? Até quando eu vou ser um evangelista, né? Está errado. Nós temos que pensar, eu tenho esse título, eu tenho esse dom, eu tenho essa função, Deus vai me usar e a igreja será abençoada. Amém? É isso, tá? Então, a gente tem que pensar nos dons que Deus dá, desde o diácono até o pastor, que cada um deve priorizar a sua função ali, do dom que Deus deu à igreja, que são os homens, as mulheres, né? Diaconisa, diáconos e presbítero, pastor, evangelista. Então, assim, é lamentável que já há muito tempo, mas nos dias atuais, né, existe esse sentimento, né, de não valorização do diácono. Às vezes o próprio diácono, ele reclama de ser um diácono, ou a diaconisa, né? Está errado, porque o que Deus quer, através de cada função, organizar a igreja dele e abençoar o povo, né? Aí tem um outro problema também que quero que coloquem bastante atenção, que são os membros da igreja. A membresia da igreja deve valorizar o diácono, respeitar. Teve uma época aqui que um diácono chegou para mim e pediu para mim falar com alguns irmãos para um determinado serviço, porque ele falou e não deram nem atenção. Aí ele disse assim: mas se o pastor falar, aí eles vão dar atenção. Mas não pode ser assim, né? O diácono, a diaconisa,
precisa ser respeitado pelos irmãos, quando eles pedirem ajuda, apoio, né? Entendam que o que eles estão pedindo é para Deus, é para a obra do Senhor. Tá bom, o pastor pode dar uma palavra de reforço, né? Mas nós temos que entender que toda a necessidade de Deus, quando ela for solicitada através do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, do dirigente da igreja, deve ser valorizado, porque é a obra do Senhor. Então, cada um de nós devemos nos valorizar, ou seja, dar valor àquilo que Deus nos deu, e a igreja deve valorizar cada função e não ver ninguém maior do que outro. Ele é só um diácono. Não, ele é um diácono e ele tem importância e tem grande valor na obra do Senhor. Ele é só um presbítero, é só um evangelista, né? Para muitos cristãos, irmãos, eles só consideram mesmo pastores, né? Já vi um irmão dizer assim, que por ele não ser pastor, ele era desconsiderado ali na obra. Isso é uma tristeza, né? Os irmãos não entender que a questão de títulos na igreja é preciso ser dom de Deus, é preciso Deus chamar para aquela função. Não é como uma empresa, né, que a pessoa recebe pelos méritos dela. Não, um diácono pode ser um excelente diácono e não dar certo como presbítero. Um presbítero pode ser um excelente presbítero e não dar certo como um evangelista nem como um pastor, porque Deus chamou ele para ser presbítero. Então é isso que nós precisamos entender, né? Pegando essa situação lá da igreja de Jerusalém e ver a grande importância desses homens na organização da igreja, e continua sendo importante. Todos que têm cargo, que têm funções, tá? Eles têm grande importância e grande valor na obra do Senhor. Amém? Se alguém quiser falar, por favor, levante a mão, o microfone está disponível, pode passar. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Então aqui, exatamente o que eu estava falando, né? Nós temos que pensar, antes de um título, no serviço, em servir. O diácono, tá? Ele é o maior representante de Jesus, porque Jesus disse: eu vim não para ser servido, mas para servir, né? Então quem normalmente trabalha mais na parte material, de organização, de muita coisa na igreja, é o diácono e a diaconisa. Às vezes o irmão até diz: não, pastor, pode deixar, né? Que o pastor quer estar presente, às vezes não, pode deixar, deixa que eu faço, né? Tá? Então, nós temos que entender a função, ou o título, ou o dom ministerial como um serviço para Deus, e não olhar como muitos, né, já de muito tempo, têm visto como uma hierarquia. O que é uma hierarquia? É subir de degrau, né? Então está no primeiro degrau, na mente de alguns, eu tô no primeiro degrau, sou um diácono, ele está de olho no segundo, de olho no terceiro, de olho... Não pode, né? A gente está falando assim, irmãos, em linhas gerais, tá certo? Mas tem diáconos que servem com muito prazer, com muita alegria, porque ele sabe que foi chamado pelo Senhor para essa função, é um dom de Deus para a igreja. Então nós vemos que quando o diácono, a diaconisa, eles fazem como um sentimento de servir ao Senhor, é maravilhoso, não tem murmuração, não tem reclamação, tá certo? Eu me lembro de um acontecimento, eu sempre falo quando eu estou nesse assunto, porque para mim é o exemplo, né? É um exemplo negativo da visão errada, né? De não entender a importância do cargo, do título e muito mais do dom que Deus deu como diácono. Foi consagrado uns diáconos aqui há muitos anos aqui nessa igreja, e quando terminou tudo, aquela alegria, aquela festa, um diácono muito alegre, porque, né, tinha sido separado para ser diácono, e ele foi cumprimentar outro diácono aqui na igreja. E quando ele foi cumprimentar, o diácono torceu a cara e disse: agora se prepare que vão cobrar muito mais de você. Quer dizer,
Aí nós vemos que essa pessoa não consegue se firmar na obra de Deus, não tem alegria espiritual. Por quê? Porque não entendeu que o mais importante de tudo, independente do título, do cargo, do dom que Deus deu, é servir, tá? Então isso é o mais importante. Há também quem diga assim, mas eu não preciso de um título, né? Eu sou um servo. Não, mas a igreja, o Senhor Jesus estabeleceu, e a Bíblia diz que Ele chamou, né, esses homens, essas mulheres, para ocupar posições com a visão de organização, e não de ninguém ser mais do que outro, né? Qual é a diferença de quem tem um título, um cargo na igreja, de quem não tem? Como servo de Deus, nenhum. Qual é a diferença que tem do pastor para um irmão na igreja? Nenhuma. Como servo, somos todos iguais. Agora, na organização, no sistema organizacional, para que cada um tenha as suas responsabilidades, aí tem os títulos que devem ser dons de Deus, e não simplesmente cargo como se dá numa empresa, certo? Então é isso que nós precisamos entender, para que todos nós, irmãos, trabalhemos com muita alegria para o Senhor. Esse é o objetivo, que a obra de Deus cresça, que a obra de Deus desenvolva, tá certo? Amém por isso, né? Tá? Então isso é muito importante. Tá, vamos lá. A identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, Atos 6, 1a. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Atos 6:1. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Amém. Então, irmãos, aqui ele faz um destaque da questão cultural, né? O que era o grego, né? Então, o grego era uma mistura, né, do próprio povo judeu com outras nações, tá? E tinha também a questão da língua, né? A língua que se falava. Então, e exatamente, isso é interessante a gente entender, pela questão cultural foi percebido que houve discriminação, que houve acepção, que houve preferência. E nós, irmãos, todos os cristãos, irmãos, independente da nacionalidade dele, independente da região do país, do estado, da cidade, se é da capital, do interior, que tem culturas diferentes, né? Nós temos a cultura, né? Que vai além do nosso país, mas tem as culturas no nosso país regional, né? Nas regiões, né? Norte, sul, sudeste, tá? Centro-oeste. Então, existem diferenças, tá? E a gente ainda encontra crentes, às vezes, né? Desclassificando um crente de uma região, de outra, zombando, fazendo piadinha, brincadeiras, né? Então, isso é o quê? Isso são conflitos culturais que não pode acontecer na igreja de Deus. A igreja de Deus, irmão, está bem claro nas escrituras, e muitos reconhecem e declaram que nós somos cidadãos agora dos céus. Nós temos nossa pátria terrena, mas espiritualmente nós só temos uma pátria, é a pátria celestial. Inclusive a Bíblia também diz que nós somos forasteiros, né? Então, dentro da igreja, irmão, não deveria, eu vou dizer assim, haver diferenças, né, culturais. Essas diferenças que eu digo é tratamento, como tratar as pessoas, tá certo? Tá? Eu me lembro que eu saí daqui de São Paulo, né? Fui para outros estados, morei em Belém, Rio de Janeiro, me casei em São Paulo, né? Onde vivi ali, e eu me lembro que eu trabalhando na empresa, né? No caso era no Bradesco, em São Paulo, eu pedi lá no almoxarifado, a pessoa que entregava o que a gente precisava lá para os trabalhos, né, de administrativo,
E eu cheguei lá e pedi a ele uma resma de papel ofício, né? E ele começou a zombar, né? Mas cearense fala tudo errado, né? Porque lá eles chamam o papel sulfite, né, irmã Rita? E eu chamei ofício, né? E aí ele ficou zombando de mim ali, fazendo piadinha, né? Aí um colega que estava lá presente entrou no almoxarifado, foi lá e pegou uma resma de papel e trouxe e botou assim na cara dele e disse assim: o que é que está escrito aqui? Ele disse: ofício. Então por que você está zombando do nordestino aí? Nós é que estamos errados, na resma não tem sulfite. Né? Então assim, tem diferenças culturais, tá? Que na nossa língua, muitas vezes nós falamos a palavra certa e lá o outro fala uma gíria, mas ele acha que o certo é a gíria, e se tratando de língua, o certo é o que a língua portuguesa fala, né? Então, aquilo, né? Depois eles foram zombar dele e tal, né? Foi envergonhado e tal, mas era tudo na brincadeira, não tinha nem uma questão assim de agressão, de nada não, tá bom? Mas enfim, só para a gente ver, irmãos, que às vezes a questão cultural, quando a gente não entende, a gente pode estar desfazendo o outro de uma coisa que nós é que estamos errados, né? Tá certo? E mesmo que o outro esteja errado, a gente tem que respeitar a pessoa na questão da linguagem, se for necessário, ensina, tá bom? Mas olha, piadinha, brincadeira, zombaria, eu já vi pessoas zombar aqui em Fortaleza, de pessoas que da capital, grande Fortaleza, né? Zombar de pessoas do interior da cidade, né? Entre crentes. Isso não pode acontecer, irmãos, tá? Só para a gente ver que às vezes são pequenos conflitos, pequenas coisinhas que vai criando inimizade, indiferenças, e nós temos que evitar tudo isso, tá bom? Vamos lá. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Então, nós temos que estar atento, o pastor, todos que lideram, principalmente. Eu começo falando assim porque quem tem cargo na igreja, né, ele tem também a responsabilidade do equilíbrio na igreja, né, tá? Porque às vezes há alguns problemas da igreja, antes de chegar no pastor, que é quem tem que pedir a Deus uma direção e reunir e resolver, primeiro passa por várias pessoas. Às vezes chega no pastor já distorcido, aí quando vai atrás do problema que a igreja está vivendo, já o problema já o grau era 1, já está em 10 já, né? Porque já criou uma confusão a respeito da conversa ou da situação que aconteceu. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas divisões que aconteceram na igreja, na história, irmão, começam de pequenas coisas, né? Um incêndio, ele começa de uma faísca, ele não começa de uma labareda de fogo, é de uma faísca. Então nós temos que ter bastante cuidado, sempre visando, irmãos, o bem-estar da igreja, a nossa boa convivência, tá? E a organização, tá? Que não é só um nome, mas é uma estrutura. Estrutura é pessoas orientadas, treinadas, preparadas para lidar com diversas situações, tá certo? E o pastor, quando ele recebe uma informação, ele vai realmente também procurar saber se aquele procede, vai chamar, vai conversar, né? Ele não vai tomar uma atitude, uma decisão de qualquer jeito, porque ele também faz parte dessa organização, tá bom? Então, a organização ela tem esse grande papel. A organização que eu estou falando são as pessoas envolvidas na administração da igreja, de equilibrar, né, os relacionamentos, a convivência das pessoas, tá certo? E nós vimos aí que a igreja lá de Jerusalém, o inimigo já encontrou uma brecha ali para querer dividir a igreja, mas imediatamente os apóstolos, eu acho muito importante
E isso ele convocou a multidão, então foi uma assembleia. Né? Tem problemas que tem que ser resolvidos com toda a igreja, certo? É claro que com certeza antes eles conversaram entre si, né? Viram qual era a melhor maneira, então eles tiveram que chamar toda a igreja, e eu tenho certeza que aquela assembleia deixou claro para todos, né? Para todos, que lá não tinha favoritismo, lá não tinha parcialidade. O que é parcialidade? Né? Trata um de um jeito, trata o outro do outro jeito. Não, o que é certo para todos, o que é errado para todos. Então, não importa. Então, é isso que nós temos que buscar, tá bom? Vamos lá. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Amém. Então, o conflito aí, ele teve origem que na cultura, né? Porque os hebreus, né, e os gregos, eles não se entendiam, né? Porque um se achava puro de Deus e o outro era uma mistura, né? E tinha a questão da língua também, né? Então, assim, é o que acontece no nosso meio. Ninguém pode se sentir privilegiado. Ninguém pode se sentir privilegiado pelo tempo que serve, enfim, por alguma... Nada. Tá? Todos têm os mesmos direitos, tá certo? E têm as mesmas obrigações. É isso que ficou determinado nessa experiência da igreja. E com certeza, meu irmão, por muitos anos foi isso que manteve aquela igreja unida. Era os irmãos saber que os apóstolos não tinham preferência, né? Porque todos eram servos do Senhor. E é isso que nós temos que cultivar no nosso coração, tá bom? Vamos lá. Conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, Atos 6:1. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Amém. Então, se há diferença entre os irmãos, que ninguém é igual, mas nós não podemos nos sentir melhor nem privilegiado. Certo? É isso que tem que prevalecer no nosso coração e na liderança. Eu me lembro certa vez de uma situação que ocorreu aqui na igreja, no início da construção aqui, a igreja teve que comprar bastante ferramentas, né? Porque tinha muito mutirão, muitas pessoas que vinham ajudar, e a gente procurava ter o máximo possível aqui de ferramenta para quando chegar não faltar ferramenta. Mas nesse tempo também acabou que pessoas tomavam ferramentas emprestadas, né? E a gente não lembrava para quem tinha emprestado, né? E a pessoa não devolvia, não sei se esqueceu, né? Mas enfim, não devolvia, e quando a gente ia precisar, cadê a ferramenta? E numa reunião, eu conversando com os obreiros numa reunião ministerial, eu lembro que o irmão disse assim: sabe como é que o pastor resolve isso daí? É não emprestar para ninguém a ferramenta. Aí eu disse: se for assim, pastor, eu não posso pegar nenhuma ferramenta da igreja, nem você. Se não é para ninguém pegar emprestado, então não sai nada daqui de dentro. E eu uso, você usa, outros usam, né? Então eu estou trazendo o problema para os irmãos para a gente ver a melhor maneira, né, de controlar isso aí. Porque antes não tinha uma pessoa morando aqui como tem hoje, a irmã Cício, diaconisa Cício, diácono Gustavo, né, que eles, tudo que entra e sai, eles têm conhecimento. Quando alguém pede alguma coisa, eu aviso a eles, né? Então, na verdade, o que a gente tinha era que ter um controle, né? Aí eu disse assim: olha, tudo que tem aqui é dos irmãos, eu não posso negar a ninguém, não é do pastor, né? E aí ficou resolvido o problema. E aí a gente teve que fazer um controle, teve uma pessoa responsável para fazer esse controle quando alguém precisasse, tá certo? Então é isso, tá? Nós temos que conviver com as diferenças, encontrando sempre uma maneira de atender a todos, né? Não vai agradar a todos, é claro, mas não pode alguém na igreja perceber que para um é liberado, é facilitado, e para outro tem dificuldade. Não, né? Agora é claro que nós temos que ter a vigilância, né?
Eu me lembro que aconteceu um episódio aqui também, que um irmão estava desviado, filho de uma irmã aqui da igreja, né? Ele veio aqui, né? Na época ele estava usando droga, ele veio aqui e pediu o carrinho de mão emprestado. E foi com o carrinho de mão. O irmão que estava aqui emprestou. Quando eu cheguei, aí o irmão já chegou para mim e disse assim: pastor, eu acho que eu cometi um grande erro. Eu digo: o que foi? O irmão tal, o abençoado lá, veio aqui e pediu o carrinho de mão emprestado. Eu digo: realmente, nós perdemos o carrinho de mão. Lembra? Levanta a mão. Lembra que estava? Então, assim, é dos irmãos? Mas infelizmente tem casos que a gente tem que reter. Por quê? Porque a pessoa infelizmente perdeu a confiança. Mas o que foi que aconteceu? Aí o irmão: e agora, pastor? Eu falei: não, fique em paz, Deus proverá. E realmente o carrinho de mão nunca voltou. Mas esse irmão se reconciliou com Jesus e ele devolveu, acho que uns 100 carrinhos de mão para a igreja, porque o tanto que ele produziu para essa igreja. Então, assim, nós temos que, certas coisas a gente tem que entregar na mão do Senhor. Ninguém vai criar uma confusão, né? Porque depois ele veio, vê os filhos, vê a esposa, né? Outros irmãos da esposa dele, cuidou de uma igreja por muito tempo, ajudou muito a obra de Deus. Então, meus irmãos, tem coisas que Deus permite até para provar o nosso amor, né? Tá certo? De suportar às vezes as pessoas também, nunca ser agressivo, né? Tá certo? Então, é isso. Por isso que diz que esses homens tinham que ser cheios do Espírito Santo, ter sabedoria, ter discernimento das coisas, entendeu? É isso aí. Vamos para frente. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então, qual era o problema central? Social. Amém? Gerado por um problema cultural. Mas a crise se agravou quando essa diferença cultural acabou refletindo na parcialidade na igreja, nas preferências e nas prioridades, que não pode acontecer. Vamos lá. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Tá, então vamos lá. No tempo da igreja em Jerusalém, isso daqui, o que acontecia entre eles, né? Que era um sistema de comunidade organizada. Comunidade eles viviam em comunidade, tanto social como espiritual. O que tinha mais doava, né, para o que não tinha, de forma que ninguém passava necessidade, né? Eles infelizmente viveram um isolamento social devido à fé em Jesus e tal, e todos os problemas da religião com a sociedade da época. Então eles tiveram que ter um ambiente fechado, no sentido de se ajudar. No tempo que nós vivemos hoje é diferente. As pessoas hoje são livres, principalmente no nosso país, né? Eles podem confessar a fé deles livremente, trabalhar, ter negócio, comprar, vender, ir, voltar, tranquilo, né? Com pequenos pontos, né, que a gente sabe que sempre tem, mas o que predomina mesmo é a liberdade cristã, né? Até o pastor está dizendo assim que o Brasil é o paraíso das religiões. Aqui todo mundo pode crer no que quiser, pode ter a sua religião, né? Tá certo? Não, é tranquilo, tá certo? Tem aqueles conflitos aqui e acolá, mas não tem uma perseguição como teve em Jerusalém, né, na história da igreja. Então, assim, o que é que a gente entende hoje? Mesmo a igreja, os irmãos tendo toda a liberdade social, espiritual, tudo, a igreja, ela tem que priorizar o reino de Deus, a espiritualidade, no sentido de preparar aquela pessoa para ela viver bem socialmente, para ela ser próspera diante de Deus, ser abençoada por Deus, mas
jamais desconsiderar a parte social, olhando para os necessitados, né? Então, a igreja, o Senhor Jesus disse: eu tive fome e me deste de comer, né? Eu estava preso, fosse me visitar. Eu estava doente, fosse me visitar. E disseram assim: quando, Senhor? Quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, né? E quem não faz isso, o próprio Senhor diz: apartai-vos de mim por esses motivos também. Então, uma igreja que se diz, e aqui eu estou falando da igreja denominacional, a organização, e o crente que faz parte da igreja, quando ele se acha, ou a igreja, ou ele, ou a direção, assim, lá em cima, na espiritualidade, e ignora as necessidades das pessoas, né? Está cometendo um grave erro. Como é que um pastor ganha 120 mil reais declarado no seu imposto de renda? 100 mil, 120, né? Isso é o que está declarado. E a maioria desses homens que hoje estão esnobando, né? Esses homens têm tudo. Vamos dizer, se ele declarou 100 mil lá, 120 mil no imposto de renda dele que está declarado, mas ele não paga nada. É carro, é avião, é tudo, é com o dinheiro dos fiéis. Mas qual é a gravidade disso? A Bíblia diz que diga ao obreiro o seu salário. Não é errado um pastor, um obreiro, não precisa ser pastor, ou um irmão, viver da obra, não tem nenhum erro nisso, desde que não seja um abuso. E onde é que se caracteriza o abuso? O abuso é que enquanto um está ganhando não sei quantos mil, outros não têm o que comer em casa, irmão, da mesma igreja. Eu estava conversando com um obreiro lá do Rio Grande do Sul, e ele dizendo de dois irmãos que começaram o ministério juntos. O outro irmão foi mais esperto, né? E logo se apropriou do poder econômico da igreja, e a igreja cresceu. Esse irmão começou a enricar, ter mansões, carro, ter tudo. E o outro que começou com ele andava de bicicleta, passando necessidade. Entendeu? Isso é uma coisa perversa, irmãos. Isso não existe. Misericórdia. Longe de mim, de eu ter o que comer na minha casa e saber que um irmão não tem o que comer. Longe de mim. Tá? Principalmente, irmão, todos precisam ser socorridos nas suas necessidades, irmão. Claro que a igreja, ela não pode assumir completamente, né, a necessidade de alguém, mas ela pode recorrer a alguém que pode ajudar, né? O que é importante a gente refletir aqui, irmãos, é que a igreja não pode só olhar para o lado espiritual e deixar de olhar para a parte social e principalmente dos mais necessitados, meus irmãos, tá bom? Então isso é muito importante. De acordo com a nossa estrutura, eu acho que nós não estamos o ideal, porque ninguém nunca vai ser o ideal, né? O 100%, mas eu vejo assim que a igreja, sempre que tem uma necessidade maior, a igreja se mobiliza, tanto para as necessidades materiais da igreja, quando precisa de um esforço maior, e também para os irmãos quando necessitam, tá bom? Agora, aqui na igreja, talvez alguém diga: eu não vejo, porque a gente não faz propaganda, porque a gente não fica divulgando, certo? Mas, se alguém tiver dúvida, pode chegar no irmão, né? Nós tivemos agora um exemplo do irmão Silvio, que trabalha, é diarista, ele ganha pelo serviço. Se ele não trabalha, ele não tem, mas os colegas de trabalho ajudaram, a igreja ajudou, a família ajudou, tá? E se alguém tiver dúvida, pode chegar no irmão Silvio: irmão Silvio, a igreja cooperou? Ajudou, e se ele quiser, ele pode dizer, tá? E se alguém achar que não é verdade, eu tenho a prova de todos os doadores, né, e o valor e tudo, mas eu não divulgo. Amém? Porque o Senhor não quer. Porque todos que doaram, nós entendemos que foi o Senhor, amém? Que deu. E todos aqueles irmãos que doam para o reino de Deus e para o necessitado, Deus multiplica na vida dele, irmãos. Porque Deus faz questão de dizer: fui eu através de você. Pode ter certeza disso. E essa igreja já foi abençoada e muito depois
da ação que nós fizemos para o Diácono Silva, tá? Maravilha de Deus, né? Quando a igreja é abençoada é porque alguém está sendo abençoado, amém, irmão? Deus está abençoando. Pode passar. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Pronto, está aqui. Você sabe que tem igrejas aí do nosso tamanho de quantidade de pessoas, que paga 1.000, 2.000, 3.000 reais para um pregador, ele vem só trazer uma mensagem numa noite, 5.000. E se um irmão quiser ir para uma congregação, quiser ir fazer a obra, tire do bolso dele. Sabia que tem igrejas aí, no nosso tamanho, que todos os dias vai para a sede e os irmãos, se quiser alguma coisa lá na congregação, ele tem que fazer venda disso, daquele, até rifas, né? Então, tudo que entra nas congregações é registrado, o que entra e o que gasta. E eles podem ter um saldo negativo ou positivo no caixa da sede. E quando eles precisam, a igreja está lá junto. E a gente faz isso por quê? Porque o recurso primeiro é de Deus, administrado pelo ministério, para atender a obra do Senhor. Essa é a regra. Amém? Para que ninguém se sinta dono de território, né? O território, quem é o dono dele é Jesus. Amém, irmãos? Tá? Então, assim, é muito saudável isso, tá certo? É muito saudável. Então, vamos para frente. Pergunte, meus irmãos, faça algum comentário. Pode falar, pode ler, irmã. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58, 6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, do 35 ao 38. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Isaías 58, 6. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, essa palavra de Deus na Bíblia, ela desmonta muita gente, viu, irmãos? Que se esconde atrás de fachadas. Fachadas. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Para que é o jejum, irmãos? Não é para ninguém andar dizendo que está jejuando, não. Para que os sacrifícios de oração, de isso, daquilo? Não é para ninguém ficar se exibindo, não. Ganhando crédito dos outros, não. Não, irmãos. Olha, irmãos, jejum, sacrifício que nós fazemos, seja de que natureza for espiritual, tem que ser para nos esvaziar de nós mesmos, liberar o nosso espírito para servir a Deus. Aí eu ouço reclamação, não tanto agora, mas em outros tempos eu ouvi reclamação de pessoas que não tinham tempo para a esposa, para a família, né? Porque era a obra. Não, estou na obra. Eu lembro de um caso de um irmão que estava numa congregação, a família não acompanhava, os filhos desencaminhados. Eu disse para ele: irmão, olha, é o seguinte, volta para a sede, para você ficar mais próximo de sua família, da sua esposa, dos seus filhos, né? E ele entendeu isso. Por quê? A Bíblia diz que o casado, primeiro ele cuida de casa, depois da obra do Senhor. Está escrito. E os jovens, está se dizendo, conseguir achar aí, bota aí para os irmãos ver. E o jovem cuida da obra do Senhor. Por quê? Porque, meus irmãos, tem esposa, olha, irmãos, eu vou mais longe. Já teve caso de adultério na família, porque o esposo, eu conheci um caso assim, uma pessoa próxima nossa, em São Paulo, porque ele não tinha tempo sexualmente para a esposa, por exemplo. E a esposa já estava há um tempo sem o homem. Ela caiu.
Isso justifica a queda dela e o adultério? Não, mas a Bíblia diz que até na questão do sexo, por exemplo, para os dois, quer ficar um tempo em consagração, tem que haver acordo. Se não houver acordo, pode ter o sexo e orar e consagrar e jejuar, entendeu? Não tem problema nenhum, está escrito isso também. Mas o que eu quero chegar aqui é que nunca vamos colocar jejum, consagrações, sacrifícios e desprezar a família, o lar, não dar atenção. Minha esposa é uma rebelde, meus filhos não querem nada. Não, mas espera aí. Faça o jejum, faça o sacrifício, faça suas devoções, mas dê atenção à sua família, e não só a família, mas aquela pessoa necessitada. Ora, a palavra do Senhor diz que a verdadeira religião, irmãos, é atender os órfãos, é atender as viúvas. Quando diz atender órfãos e viúvas, o Senhor está simbolizando a viúva e o órfão, está simbolizando o necessitado, porque na época que foi dita, as viúvas sofriam muito, os órfãos sofriam muito, né? Então eles mereciam mais atenção, mais cuidado, mais acompanhamento, tá? Aí a palavra diz aqui, qual é o jejum que eu quero? O jejum que eu quero é que nos leve a amar mais, é que nos leve a socorrer, é que nos leve a cuidar das pessoas, não ser egoísta, não viver num mundo fechado, isolado, condenando os outros o tempo todo. Não dá certo. Primeira carta aos Coríntios 7,32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas tem um versículo também que fala do casado. Eu não sei se o Tassiano vai conseguir aí, tá bom? Mas quando Deus coloca essa palavra, irmãos, para nós, quando vem essa instrução para nós, o Senhor está falando que a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus não pode excluir a necessidade do outro, dos outros, dos necessitados, dentro de casa ou fora, tá bom? Isso vem pessoalmente para cada um de nós, isso vem pela liderança da igreja, para que essa igreja de fato seja uma igreja verdadeira. Então, vamos concluir aqui o versículo, ó. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Está dizendo, o que é que eu quero através do jejum? Que solte as ligaduras da impiedade. O que é isso? Quem jejua, irmãos, quem é espiritual, não pode ser comparado a um ímpio, a viver como um ímpio. E tem uma referência bíblica também que diz que quando alguém despreza o necessitado, e fala mais da família, diz que ele é pior do que o infiel, ele negou a fé. Olha que coisa grave. Então, irmãos, essa relação de fé, igreja, espiritualidade, sacrifício, não nos exclui ou não nos tira das responsabilidades social, tá? O ser humano, ele é um ser espiritual, biológico, e ele é um ser também social. Então, o pastor, todos nós temos que ter tempo para a obra, para trabalho, para o nosso desenvolvimento pessoal, para a família, para o lazer, né? Eu já fui criticado no passado, não sei se ainda tem essa crítica hoje, né? Mas eu fui muito criticado assim, o pastor não quer passear, o pastor não quer sair, o pastor não sei o quê, o pastor só pensa na obra, né? Inclusive teve um amigo meu de São Paulo que disse para uns irmãos, vocês vão no Ceará? Cuidado, senão lá é só igreja, né? Senão vocês não vão conhecer nada lá, nada de beleza, de praia, essas coisas, né? Mas ele falou num tom de brincadeira, né? Porque a gente vivia muito dedicado à obra. Teve um obreiro também que disse, pastor, tem que ter pelo menos um sábado para a família, né? Então hoje nós temos 3 sábados, né, que está sempre com a agenda de trabalho da igreja, mas tem sempre um sábado livre para os irmãos. Um mês ou outro, às vezes, carrega, mas sempre a gente procura ter tempo para a nossa vida familiar, lazer, essas coisas, tá? Mas voltando aqui, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Você está entendendo? Nós não podemos ficar num pedestal de espiritual
e a nossa família está sofrendo por nossa ausência, por nossa atenção. Então essas coisas têm que estar bem equilibrada, porque aqui diz negou a fé, e ele diz mais, ó, e é pior do que o infiel. Perigoso isso, irmão, perigoso, viu? Então, tem dúvidas? Fala comigo, né? Fala com aquele irmão, aquela irmã mais experiente, que ele vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá, vamos terminar aqui, né? Ligadores da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, né? O que é isso, irmão? Ataduras do jugo. Era o que o Senhor via, o jugo da religião. Esse jugo aqui, Jesus diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo é a cobrança, tá? Tem gente que cobra muito e oferece muito pouco. Amém? Que Deus nos ajude, né? Para não cair nisso aqui, ó. E que deixes livre os oprimidos. Irmão, nossa religião, nossa fé, nossa espiritualidade, Deus não quer que nós venhamos oprimir ninguém. Nem o esposo a esposa, nem a esposo, nem vice-versa, nem os pais os filhos, nem os filhos os pais, nem entre nós, não. Eu me lembro que, eu vou falar aqui porque tem que ter exemplo mesmo. Às vezes eu era pesado com a irmã Rita, ela dizia, não me oprima não, não me oprima não. Então assim, não pode, né? A gente tem que, aqui e acolá também ela fala umas coisas comigo, tá bom, não me oprima não, né? Então assim, ela fala em tom de brincadeira, né? Mas as pessoas têm que estar, as pessoas devem estar conscientes das verdades, sem contudo oprimidas. Tem filho que não tem coragem de falar para o pai de alguma coisa que ele fez de errado, porque ele teme que ele seja desmontado, quebrado, açoitado até a morte da mãe. Aí vai falar para uma pessoa errada, vai receber um conselho errado, né? Teve um tempo na igreja, irmão, que o povo tinha medo de confessar um pecado, senão eles eram expostos ao público, todo mundo ia saber da vida da pessoa. Isso mudou, irmãos. O pecado tem que ser tratado, o erro tem que ser tratado, a verdade tem que ser dita, mas sempre com sabedoria, com longanimidade. Aquela pessoa que precisa de instrução, de exortação, tem que se sentir amada. Amém? É isso. Então o jejum, a espiritualidade tem que trazer a bênção e não perturbação, tá bom? Vamos para frente. Eu estou mais pregando, né? 2. A delegação das tarefas. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Isso. Então, olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu aprendi na minha empresa, trabalhando, uma coisa que me ajudou muito profissionalmente e até na minha vida pessoal, nas minhas relações, que o mal tem que ser cortado pela raiz. Amém, irmãos? O mal tem que ser cortado pela raiz. Então, se o diabo está ali, nós temos que pedir a Deus sabedoria e direção e, dependendo do caso, reunir quem tiver que reunir e cortar. Porque senão aquilo se alastra no corpo da igreja e ela se despedaça. E é isso que o diabo quer. É a igreja toda fragmentada. Tá certo? Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Jamais, misericórdia. Como alguém disse, você morre de medo do pastor Vicente. Eu não causo pânico em ninguém. Talvez a minha expressão, a minha forma de falar das coisas, pode ser que a pessoa fique, né, achando que eu sou, sei lá, uma coisa muito pesada, mas não é. Quem já veio conversar, quem eu já chamei para conversar, eu falo com toda tranquilidade. Eu não uso palavras de baixo calão, eu não agrido a pessoa, eu só trato do assunto como tem que ser tratado. E se a pessoa quiser se exaltar, se levantar, quiser confusão, eu encerro na hora o assunto. Porque Deus não opera, Deus não é Deus de confusão, está lá escrito.
Onde não há paz, não há diálogo. Tem que orar, tem que buscar a Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que olhar para esse exemplo, tá? Eles tiveram ali a sabedoria de Deus de chamar todo o povo, porque além deles resolver o problema de colocar pessoas capacitadas, e ele ainda disse assim, eles disseram, escolhei entre vós, tá bom? Porque senão alguém poderia dizer assim, os apóstolos vão escolher os queridinhos dele, como já disseram comigo, né? É o queridinho do pastor, misericórdia. Uma vez a irmã Rita mandou dar uma palavra à igreja, porque ela ficou preocupada, né? Que depois pode até difamar o pastor, né? Porque o pastor, não existe isso comigo não. Então eles chamam a multidão para dizer, olha, aqui todos são iguais. Escolha entre vocês, nós não vamos escolher não. Deus vai colocar no coração de vocês, escolham aí. Escolheram e eles colocaram diante do povo para erradicar o problema. Não pode ter preferência. Todas as viúvas eram o problema. Tem que ser tratada do mesmo jeito. O que for para um é para o outro. Aqui não tem grego e aqui não tem hebreu. Aqui todos são servos do Senhor. Aí você pode dizer, eita pastor, isso é impossível. Como o pastor ligou para mim um assunto que eu tratei, ele disse, você está pregando uma utopia, uma coisa impossível, mas para Deus nada é possível. Então tem que pregar, amém? Quer falar, perguntar, fica à vontade. Vamos para frente. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Tanto a parte material, eu já falei, desde a portaria, as dependências, tudo, né? Certa vez tinha um casal aqui, um pastor amigo meu, e estava ali na portaria e ele disse assim para mim naquele tempo lá, ele disse, parabéns pastor, uma igreja muito limpa, né? Foram usar o banheiro, até os banheiros cheiram, né? E ele elogiou, aí eu disse, olha, eu não recebo não, eu passo para esse casal aí e para outros irmãos que ajudam eles a manter tudo isso limpo, amém? Porque dificilmente eu faço algum serviço desse aqui na igreja, mas se precisar eu faço. Teve um tempo que o diácono Gustavo viajou e a irmã Cícero ficaram um tempo fora, quando não tinha ninguém para limpar, eu vim limpar. Não estou me gloriando com isso não, estou dizendo que nós, independente do cargo, da posição, do título, nós temos que ser servos, temos que servir aonde precisar, tá bom? Então aqui, os diáconos foram escolhidos, eles não eram menor do que os apóstolos, eles eram servos, os apóstolos também eram servos, tá? Foi para quê? Para que a igreja fosse organizada. Nossos cargos na igreja, meus irmãos, desde mim a qualquer um na igreja, tem valor, todos têm valor e importância, tá bom? Nunca se sinta menor, diminuído, tem valor, amém? É isso, pode passar. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Amém. Cada um na sua função, cada um cumprindo com a sua função. E o que tem que ficar na mente de todos nós sempre é que todos os cargos, todas as funções, todos os serviços é um só para o Senhor. Amém? Talvez um ou outro tenha mais destaque, né? Pela questão do direcionamento a uma vida se salvar, né? Mas é uma soma, tá? É uma moeda só, com duas faces, com o mesmo valor, amém? É isso que nós temos que guardar no nosso coração. Pode passar. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação
estivessem em oposição com o Ministério de Serviço Social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Amém. Todos têm que ser cheios do Espírito Santo. Amém? Todos. E principalmente quem tem carne na igreja. Porque uma palavra lá naquela portaria ou aqui em cima do púlpito, boa, edifica, traz, acolhe, e uma palavra má lá ou aqui, ou nesse corredor, no banheiro, ou onde for, que estiver conversando, pode trazer uma ruína para a igreja. Alguém pode se afastar da igreja. Então assim, por isso que precisa ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de Deus, para saber lidar com as situações. Porque senão nós podemos arruinar ou melhorar. Nós podemos diminuir ou somar. É assim que a gente tem que ver. Então não há conflito. Todos nós completamos a obra que o Senhor precisa para a igreja dele crescer na terra. Tá bom? Vamos lá. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Amém. Então, se eu vou lá, como diz lá, verdadeira religião, eu oro, eu falo, e a pessoa está com fome, e eu digo, vai em paz e não der comida a ela, o que eu fiz diante de Deus perdeu o valor. Tá? Vamos lá. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Amém. Se a igreja se torna apenas um centro social, aqui não pode ser também só movimento de comida, de bebida, de festas, né? Não pode. Então tem que equilibrar, tá certo? Não pode ser só espiritual e não pode ser também só social, né? Então assim, até nós aprendemos no início da nossa fé que a pessoa às vezes faz uma pregação, faz um discurso num determinado lugar, mas depois as comidas e as bebidas e aquele movimento ali desfaz o que pregou, porque fala às vezes brincadeiras, coisas que anula tudo que foi feito, tá bom? Então é importante que a gente tenha essa compreensão do equilíbrio, tá certo? Negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência. Então tem muitas igrejas que virou clube. Como eu falei, a irmã ligou para mim muito triste porque eu fui pedir oração e o pastor disse: não, irmã, tudo é oração, não precisa não, irmão. Não precisa de tanta oração, não. É uma complicação enorme para se fazer uma oração. Não pode, tá certo? Então a igreja, ela tem que manter esse equilíbrio espiritual e social. Vamos lá. 3. A diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Atos 6:13. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. Atos 6:13. Amém. Então, quando eles pedem para escolher, eles dizem para esse importante negócio. Então, tudo que envolve a igreja de Deus, a obra de Deus, é importante. E as pessoas envolvidas, elas têm que valorizar, ter aquilo como importante. Não murmurar pelo cargo, não. Diga, eu sou um servo. Certa vez um irmão, outro colocou na cabeça dele, disse para ele: eu acho que você vai ser um diácono eterno aqui na igreja. Aí eu fiquei sabendo da história, esse irmão veio falar comigo e disse: pastor, eu já estou convencido que eu vou ser um diácono eterno. Eu digo: você está no mesmo nível que eu quero ser um diácono eterno, mesmo sendo um pastor, eu quero ser um diácono eterno, porque diácono é serviço, amém? E serviço, não importa se é material ou espiritual, desde que seja para
o desenvolvimento da obra de Deus, para a glória de Deus. Amém? É isso. Vamos lá. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou o ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Amém. Então, eu estou repetindo para ficar bem claro para nós. O mais importante não é um título. O mais importante não é um cargo, uma posição. O mais importante é o serviço. E precisa de cargo, de título, precisa, porque o Senhor Jesus é quem definiu isso daí. Está lá escrito que ele deu uns para. Aí foi dizendo as funções. Para quê? Para organizar. Não é uma hierarquia como numa empresa. Hierarquia é degrau, um subordinado ao outro. Não, não é isso. É serviço, é serviço. Tá bom? Vamos lá. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Então, muitos pensam errado. Vai lá, diácono, né? Diácono. Como o diácono fosse um empregado do pastor, da igreja. Não, o diácono é um servo do Senhor. Eu conheci um diácono lá em São Paulo que a gente pedia algo a ele, né, para a obra de Deus, aí ele fazia com muita alegria, a festa. Aí uma vez quando eu assumi a igreja lá, e o pastor, né, disse, nós temos um excelente diácono, né? Aí falava dele, e aí eu certa vez pedi para ele fazer um serviço muito duro lá, que era uma limpeza em volta de toda a igreja, e não era fácil lá. Aí quando foi à noite, ele chegou na igreja alegre, o diácono Pedro Milanese, muito obrigado. Ele disse, não, está errado. Por que? Ele disse, eu é que tenho que pedir obrigado, que o Senhor me deu a oportunidade de eu fazer uma obra para Deus. Olha, meu Deus. E quantos diáconos que eu convivi com eles, irmãos, que é inesquecível, o amor, o carinho, a leveza, até uma cadeira que ele ia mover de lugar, uma janela que ele ia fechar, tudo era com muita delicadeza, com muita sensibilidade, não era jogando, empurrando. Quando eu vejo alguém arrastar uma cadeira na igreja, dói no meu coração. O senhor Francisco trabalhou, o Pedrinho trabalhou, que esse dia não tinha ninguém, eu tive que ajudar nos andaimes e descobri que alguém foi descer ali e quebrou aquela tarjetinha preta ali com o andaime, né? Tá bom, acontece, poderia ter sido eu também, mas às vezes as coisas acontecem por falta de cuidado, faz de qualquer jeito, né? Acidentes acontecem, amém? Então, irmãos, Deus está vendo o meu e o teu coração, irmãos. O que Deus mais quer nesse estudo, olhar para essa igreja, era o amor que estava no coração daqueles irmãos para servir a Deus. E foi isso que fez Deus operar na igreja, irmão. Foi isso que fez o poder de Deus ser manifesto na igreja, irmão. Porque um dia há contenda, irmão, um desfazendo do outro, um criticando o outro, zombando do outro, enfim, murmurando, Deus não opera, meu irmão. Deus não opera. Então, vamos descer todos nós hoje? Amém? Alguém pode dizer assim, eu já estou derramado, pastor. Pois vamos ficar derramado no chão mesmo, né? Sem nenhum orgulho, sem nenhuma prepotência, né? Tá certo? Porque é aí que Deus opera, viu, irmão? É aí que Deus opera. Vamos lá. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar.
Nós aprendemos uma lição ao longo desses anos. Nós não consagramos uma pessoa em nome do Senhor para ela ser, ela já é. Amém? Ela já é. Ela vai ser só apenas reconhecida diante do povo e apresentada ao povo de Deus como um oficial da igreja, com suas responsabilidades, né? E Deus certamente abençoará, tanto na parte material, falando do diácono, né, como na parte espiritual também, e Deus poderá fazer grandes coisas, tanto numa parte como na outra. Vamos avante. Seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Amém. O que é reputação, irmãos? Ser bem visto. Esse irmão é uma bênção. Essa irmã é uma bênção. Meus irmãos, quando eles dizem assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, aí de boa reputação, a primeira qualificação é boa reputação, é ser bem visto, é ter modos de se relacionar. E mais, isso começa dentro de casa, amém? Então, antes de consagrar um obreiro, primeiro a gente fala com a esposa dele, saber como é que ele é. Que a palavra do Senhor também diz que o obreiro ele tem que ser um bom dono de casa. Se ele não tem responsabilidade com a casa, com a família, ele não vai ter com mais nada, irmão. Boa reputação, aí vem cheio do Espírito Santo, sabedoria de Deus. Se os irmãos perceberem, reputação é visível, sim ou não? Dá para ver? Dá para ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Dá. As ações dela, linguagem, comportamento, tratamento, envolvimento com as coisas de Deus, responsabilidade. É lamentável, alguém já disse, pastor, como que o senhor consagrou esse diácono, essa diaconisa? Eu disse, porque no tempo estava no centro da vontade de Deus, depois muda a cabeça, por uma coisa, por outra, e é aí que nós temos que vigiar, irmão, porque a obra de Satanás é isso, é desfazer, é destruir. Se eu não vigiar, eu paro a qualquer momento, qualquer um de nós. Vigilância. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A sabedoria aqui, irmão, não é o saber letras simplesmente, saber ler, sabedoria da terra, não. Ajuda, mas a sabedoria aqui é de Deus. São situações, são circunstâncias, são detalhes que não vai se aprender em escola, em faculdade, por mais que a gente lê Bíblia, que a gente tenha conhecimento, vai ter situações que a sabedoria de Deus vai ser manifestada ali naquele momento, e a pessoa vai dizer, que bênção, amém? Ou vai dizer assim, misericórdia, como é que pode, um obreiro, um pastor, um diácono, não importa quem é. Então, muita vigilância, meu irmão. Nós estamos construindo no reino de Deus, amém? Pode passar. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha, ou marte, quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Então essas exigências foi só para lá no tempo dos apóstolos? Não, sempre, é a obra de Deus, é a mesma obra, amém, irmãos? Mesma obra. Pessoas, irmãos, uma das características da reputação é pessoas que têm caráter firme, que não oscila, uma hora é, uma hora não é, uma hora vai, uma hora não vai, é de acordo com a onda, com a situação. Se for favorável, é uma bênção, qualquer coisinha diferente já acabou o ministério, acabou a obra,
Nós estamos trabalhando para quem, irmãos? Se eu fosse olhar para os problemas que eu já vivi na igreja, eu nem crente era mais, né, irmãos? Nem crente era mais. Então, é aqui que nós temos que pedir poder de Deus, irmão. É aqui que nós temos que pedir para ser cheio do Espírito Santo. É para lidar com essas coisas e ser uma bênção. Amém? É isso, pode passar. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores, que cuidam de todo o rebanho? Amém. Então, mais uma vez, não existe a visão hierárquica que a gente fala na igreja é organizacional. A visão hierárquica é organizacional, mas não é bíblico. Mesmo a gente colocando como organização, ainda não é bíblico. Que Deus não quer ninguém se sentindo superior a ninguém na igreja. Ninguém, nem o pastor. Quando a Bíblia diz que sede sujeito a vossos pastores, não é a pessoa do pastor. É o ensino de Deus, da palavra, daquilo que ele traz da parte de Deus. Porque tem pessoas que não dão ouvido ao que está sendo ensinado pelo pastor, e é a palavra de Deus, então é aí que está errado. Tá? Mas o pastor não pode dizer, irmão, vai lá na minha casa, limpa a minha casa, faça isso, faça aquilo para mim e tal, não. Entendeu? Se ele quiser um serviço pessoal de alguém, ele tem que pedir por favor, se ele não puder pagar, pedir uma ajuda, ou se ele puder pagar, ele tem que pagar corretamente, tá certo? É isso. Vamos lá? 2. Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleta. Amém. Então, o diácono, primeiro entendimento, é um servo. E todos nós somos servos. E todos nós, independente da função ministerial, devemos ser defensores, né, da ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia, né? Da verdadeira interpretação das Escrituras, né? Nunca desviar de nada. O serviço para Deus tem que ser de acordo com o que a palavra do Senhor nos ordena, tá bom, irmãos? Nunca distorcer, nunca fazer por interesses, por mercenário, que a mercenário é o que faz só por dinheiro, só por recompensa material também, né? Isso é antibíblico. Vamos lá. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual? Bom, é possível uma pessoa ser ortodoxa. O que é isso? Defensor dos princípios corretamente nas Escrituras. Ser também ético, né? O que convém e o que não convém, ter boa, né, um excelente controle das coisas, ser irrepreensível também, né? Procurar fazer tudo certinho, contudo, não ser quebrantado. Como é isso? É um paradoxo terrível aqui, né? Mas o que é isso? É uma pessoa puramente formal. Puramente formal. Se você mexer, pisar no calo dele e dela, você vai ver. Como alguém me disse na porta da igreja, chamei a atenção de uma coisa, pastor, não queira me ver bravo não, viu? Misericórdia. Essas coisas, às vezes nós somos humanos e às vezes a gente fica chateado, com raiva, mas a gente tem que ficar consigo e pedir para Deus jogar longe de nós, irmãos. O que tem que dominar nós é a paz. O que tem que dominar em nós é um espírito quebrantado, né? É por isso que
as pessoas muitas vezes desacreditam em outras, né, que parece espiritual, mas quando vai ver as atitudes, o comportamento da pessoa, desacredita que Deus está na vida daquela pessoa. Porque aparentemente parece que faz tudo certinho, mas uma coisa ou outra, um detalhe revela quem realmente a pessoa é. Então é uma vida de fachada, é uma vida de máscara, não é uma vida de verdade. Claro que todos nós, aqui e acolá, nós pecamos, assim, nos excedemos em alguma coisa, mas o que realmente vive, ele pede perdão, ele se humilha, ele não tem aquilo como uma defesa, né? Mas ele se humilha, ele se rende ao Senhor, à vontade de Deus, e volta à posição que deve estar. Contudo, não ser quebrantado e nem possuir fervor espiritual. Quantas pessoas que faz tudo certinho, tudo uma maravilha, mas numa oração, numa meditação, numa palavra, num louvor, não esboça nenhum fervor. Então, temos que olhar para tudo isso. Vamos lá. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Amém. É possível ter dons e não ter sabedoria? Sim. Sim. Você pede o dom, nós pedimos o dom, mas muitas das vezes na hora, né, da convivência, na hora de se manifestar, quantos pregadores renomados que está escandalizando o mundo e o país, pastor falando palavras de baixo calão, pastores renomados, envergonhando a igreja de Deus, irmão. Mestre, tem dons, tem tudo, mas se deixa levar pelo emocional, pelo o calor das confusões. Por isso que a palavra do Senhor diz, irmão, que a raiz de todos os males, está escrito, se você não puder colocar aí, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro aí entra tudo, irmãos. Egoísmo, grandeza, poder econômico. Em nome de Jesus, meus irmãos. A Bíblia manda que o homem de Deus, o servo de Deus, tem que fugir dessas coisas, porque isso é laço, meu irmão. Coisa melhor que tem na nossa vida, como ser humano e como servo de Deus, é nós poder dormir, descansar. Hoje eu não durmo bem devido às dores do corpo, mas quando eu era mais novo, até meus 50 anos, eu dormia, parece uma pedra, se não tivesse um despertador, né? Tá certo? Eu não acordava, com muitos problemas, né? Mas descansava, né? Pedro preso lá na prisão, o anjo chegou, acorda Pedro, Pedro amarrado para ser morto, irmão, né? Então, aí crente aí exaltado, gritando, fazendo e acontecendo, Deus não chamou para isso não, irmãos. Amém? Nós podemos defender as verdades de Deus de forma serena. Alguém, mas não dá, Jesus disse, aprendei de mim, Jesus disse que sou manso e humilde. Cadê a humildade? Cadê a mansidão? Cadê a temperança de um servo de Deus? 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. O tanto de crente que está desviado, de pastor, de igreja inteira desviada, irmão, pela ganância, se apropriaram
da igreja de Jesus, do povo, dos corações, manipulam para o seu bem proveito, para o seu bem próprio. Estão perdidos. Estou falando isso pela palavra do Senhor. Se desviaram da fé. Agora Deus vai julgar cada um, o juízo é de Deus. E se traspassaram a si mesmos, com muitas dores. Tem muita gente morrendo de infarto, irmão, da igreja, porque, infelizmente, abriram a porta para Satanás. Estão envolvidos em muitas confusões, em muitas brigas, em muitas contendas. Né? Que Deus nos livre. Amém. Obrigado, Diácono Tarcisiano. Pode passar. Conclusão. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessas passagens das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Eita, perfeito isso daqui, né? A igreja, ela tem que ser espiritual, ligada com Deus, com o Espírito de Deus, tem que ser cheia do Espírito Santo, mas ela tem que ser social, ela tem que olhar para as pessoas e principalmente para as necessidades das pessoas na parte material também, tá bom? A palavra está com a secretária, enquanto ela chega aqui nós vamos falando, tá certo? Meus irmãos, aqui também diz assim, Deus não é glorificado na desgraça de ninguém, amém, irmãos? Um crente, ninguém deve se alegrar com a desgraça de ninguém, tá bom? Cuidado, irmão, nós somos pecadores. Tá? Então, se há um necessitado em nosso meio, e com certeza sempre haverá, devemos considerar os princípios bíblicos. Devemos alcançar essa pessoa, devemos estender a mão para essa pessoa. A igreja só cresce, irmão, de verdade, como igreja de Deus, quando ela cumpre com a parte espiritual e a parte social. E é aí que o Senhor Deus é glorificado. Eu sou testemunha. Quando eu cheguei na igreja, chegamos no momento mais difícil economicamente e socialmente, eu e a missionária Rita. E nós fomos acolhidos e amados por aquela igreja. Amém, amados? Vamos ouvir a classe Soldadinho de Cristo. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar, Senhor. Mateus 24, 42. Maravilha, graças a Deus. A classe Soldadinho de Cristo tem 9 alunos matriculados, 6 dos seus alunos ausentes, 3 presentes. Vamos ouvir a classe Estrela da Manhã. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Mateus 18, 11. Maravilha, louvado seja Deus. A classe Estrela da Manhã tem 8 alunos matriculados, 4 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, hoje nenhum visitante. Classe Sol da Justiça.
e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Segundo Pedro 1:2. Maravilha, graças a Deus. A classe Sol da Justiça tem hoje 7 alunos matriculados, 3 alunos ausentes, 4 presentes, nenhum visitante. E o apoio a classe Jovens e Adultos. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Glória a Deus. Aleluias. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade na sua presença. Espírito Santo, continua falando nas nossas mentes, nos nossos corações, aquilo que nós aprendemos nesta noite aqui, ó Pai. Nos dá o poder do Teu Espírito Santo para vivermos em paz uns com os outros, Senhor, para dar a nossa contribuição como servo, para que a Tua igreja cresça e desenvolva, Senhor. Abençoa cada obreiro, obreira, cada líder da Tua casa, para que nós possamos cumprir com as funções, ó Deus, para o equilíbrio da igreja, para o crescimento e desenvolvimento da Tua obra, Pai, em toda a terra. Nos dê a sabedoria, a direção do Seu Espírito, em tudo que formos fazer, Pai. Nos dê um coração quebrantado, nos abençoa, Senhor da glória. Abençoa cada servo Teu em toda a face da terra, para que ele cumpra com o ministério que recebeu do Senhor, e cada irmão, cada membro possa contribuir com aquilo que estiver ao seu alcance. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua obra na terra, em nome de Jesus. Peço pela saúde daqueles que estão enfermos, louvo a Ti pela vitória que o Senhor deu à irmã Liduína Santos, que já recebeu alta, que o Senhor abençoe e que ela fique completamente curada. Pedimos pela saúde da irmã Débora, a recuperação da cirurgia, que as Tuas mãos estejam ali para repreender toda inflamação, todo mal. Dá a saúde dessa jovem mulher. Pedimos pela irmã Diaconisa Lourdes Girão também, pela família dela, Pai, dá a saúde da Tua filha. Pedimos pelos demais que estão enfermos, irmã Josefa, irmã Maria Melo, missionária Rita Feres, pastor Rejano, evangelista Carlos, o evangelista Carlos Antônio também, Pai, opera ali repreendendo toda inflamação nos pés dele, dá saúde ao Teu filho, abençoa a sua esposa irmã Mônica, o Juan, em nome de Jesus, Pai. Pedimos pela irmã Ivonei também, meu Deus, pelo Luiz André, pela saúde do Luiz André, todo vírus, toda gripe, todo mal, sai em nome de Jesus. Abençoa aquela família, o Cauã, a todos, Pai, em nome de Jesus. Olha com Tua olhada de misericórdia para nós e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor, glória a Deus.